O petróleo é um dos principais recursos naturais utilizados como fonte de energia da atualidade. Ele é um combustível fóssil que condiz a uma substância oleosa onde a densidade é inferior à da água e é inflamável. A Revolução Industrial foi o grande marco no uso de combustíveis fósseis para a geração de energia. De lá para cá, a demanda mundial só aumentou e intensificou a exploração de áreas marinhas. Então, como consequência, episódios de contaminações ambientais por óleo se tornaram recorrentes e trouxe vários graves prejuízos à fauna e à flora aquática. Os desastres causados pelo derramamento de petróleo, na maioria das vezes, está relacionado a acidentes de navios petroleiros e plataformas petrolíferas. Fora isso, muitas vezes, a água utilizada para lavar os reservatórios de combustíveis fósseis dos navios é jogada diretamente no mar, sem qualquer tratamento. Quando acontece um vazamento na água, o petróleo boia por ser denso, e isso faz com que surjam grandes manchas, as marés negras, e é daí que os problemas começam. Essas grandes manchas que ficam na água impedem que a luz passe, prejudicando a fotossíntese dos seres produtores marinhos, como o fitoplâncton e as águas pluricelulares. Além do mais, a camada de petróleo também impede as trocas gasosas da água com o ar, levando assim diversos seres vivos à asfixia. Os animais aquáticos são diretamente afetados pelo petróleo por ele impregnar a superfície de seus corpos e os matam por intoxicação, pois a pele dos animais pode absorver parte das substâncias que constituem o petróleo. Se o petróleo impregnar nas brânquias dos peixes, eles morrem por asfixia. Já nos mamíferos e aves marinhas, o petróleo interfere no isolamento térmico de mamíferos como lontras marinhas, por exemplo. Nos pássaros, o petróleo compromete o mecanismo de hipermeabilização das penas, assim prejudicando seu voo e mergulho no oceano, além de expor a pele sensível desses animais a temperaturas extremamente altas ou baixas, levando à morte por hipotermia ou hipertermia, dependendo do clima da região. Se a mancha de petróleo atingir áreas de manguezais, os problemas podem ser ainda maiores, pois os manguezais são verdadeiros berçários da vida marinha. Nesses ecossistemas, o óleo impregna no sistema radicular das plantas que vivem ali, impedindo que aconteça a absorção de nutrientes e oxigênio. Além disso, como a região é muito utilizada para a reprodução de algumas espécies, essas podem também ser afetadas, como é o caso de uma grande variedade de espécies de caranguejos. O maior desastre ambiental envolvendo o derramamento de petróleo aconteceu em 2010, no Golfo do México. Aconteceu que uma plataforma de extração de petróleo explodiu, onde ocorreu a morte de 7 trabalhadores e um vazamento aproximadamente de 5 milhões de barris de petróleo no mar. Estudos recentes mostram que o petróleo derramado neste ocorrido continua afetando larvas de animais como peixes e moluscos, causando más formações em seus sistemas circulatórios. O petróleo pode ser degradado por alguns grupos de bactérias, porém o processo é extremamente lento. Por tal motivo, após um acidente é necessário tomar medidas de emergência de forma a impedir que a maré negra se espalhe. O petróleo é uma mistura complexa de compostos orgânicos, onde os principais são hidrocarbonetos, ou seja, substâncias formadas apenas por átomos de carbono e hidrogênio, e que podem ser subdivididas em 5 grupos principais: alcanos, alcenos, alcinos, cicloalcanos e aromáticos. Na composição do petróleo, também são encontrados compostos orgânicos que possuem átomos de nitrogênio, oxigênio e de enxofre, além de poder conter também alguns metais. O problema do petróleo conter nitrogênio e enxofre é que esses são responsáveis pela liberação de gases tóxicos que poluem a atmosfera no momento da queima dos combustíveis derivados do petróleo. Na combustão completa dos hidrocarbonetos, são liberados dióxido de carbono e água, enquanto na queima incompleta podem ser liberados monóxido de carbono, água e fuligem. O monóxido de carbono e o dióxido de carbono são gases estufa, ou seja, são capazes de reter parte da radiação infravermelha do Sol, aquecendo nosso planeta. O problema é que a grande quantidade de combustões derivadas do petróleo está elevando a concentração desses poluentes, intensificando o efeito estufa e levando ao aquecimento global. Além disso, os óxidos de enxofre e de nitrogênio liberados nessas combustões reagem com a água da chuva, formando ácidos como o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, que são fortes e causam o fenômeno da chuva ácida. Quanto maior a massa molar, ou quanto maior o número de átomos de carbono na cadeia, mais pesado e viscoso será o derivado obtido. Por exemplo, o gás natural é a fração mais leve do petróleo. Isso ocorre porque ele é formado por hidrocarbonetos que possuem de 1 a 2 carbonos, apenas,
principalmente o metano. Por outro lado, o óleo diesel possui de 15 a 18 átomos de carbono. A parafina, que é ainda mais pesada e viscosa, é formada por sólidos de massa molar elevada, como C36H74. O asfalto é uma mistura de hidrocarbonetos parafínicos aromáticos e compostos heterocíclicos, que contém enxofre, nitrogênio e oxigênio. A gasolina, por exemplo, possui hidrocarbonetos com 6 a 10 átomos de carbono, sendo que é praticamente impossível encontrar uma gasolina com exatamente a mesma quantidade que outra. No texto Índice de octanagem da gasolina, é explicado que quanto maior for a quantidade de isoctano nela, maior é sua qualidade, pois apresenta bastante resistência à compressão do motor e explode na hora exata. A origem do petróleo se deu a partir da decomposição de matéria orgânica, especificamente dos plânctons. As bactérias em ambientes com baixo teor de oxigênio realizam a atividade de decomposição, que acaba por se acumular em camadas no subsolo que se encontram em bacias sedimentares, como no assoalho oceânico, no fundo dos mares ou de lagos e sob condições específicas de pressão. Entretanto, o processo de obtenção do óleo demanda equipamentos específicos e tecnologias aplicadas. Esses instrumentos possibilitam a perfuração da rocha ao exercer pressão sobre ela, fazendo com que o petróleo ascenda à superfície. Essa extração deve ser planejada e estudada, visto que a dificuldade encontrada na perfuração muitas vezes torna o processo inviável e nada vantajoso economicamente. Primeiro, examina-se fotos tiradas por satélites que mostram as configurações gerais do terreno e os limites de uma bacia. E, em seguida, realiza-se o estudo do terreno por gravimetria, uma análise que permite saber o campo gravitacional da Terra em uma determinada área. Uma vez que as rochas sedimentares têm menos densidade que as maciças, nas regiões com grandes concentrações de sedimentos, a força da gravidade da Terra é ligeiramente menor. Para que o petróleo se acumule na região, é necessário haver rochas porosas capazes de absorvê-lo, e essas rochas, por sua vez, devem estar cercadas de rochas impermeáveis, para que a substância não escape. Por isso, em seguida, realiza-se o método mais importante, que é o estudo sísmico. Nesse estudo, simulam-se pequenos terremotos e captam-se os ecos vindo das profundezas por meio de microfones especiais enterrados no solo. Como cada rocha reflete uma vibração diferente, a partir dos sinais captados, é possível produzir uma imagem de composição do subsolo a quilômetros de profundidade. No solo, utilizam-se tratores para realizar vibrações em frequência pré-determinada, e no mar, um navio atira bolhas de ar para o fundo com auxílio de um canhão de ar comprimido. Países com as maiores reservas de petróleo. Segundo a OPEP, no ano de 2018, o mundo consumiu petróleo como nunca antes, cerca de 98,82 milhões de barris por dia. Os países com as maiores reservas mundiais, segundo os dados da Agência de Inteligência dos Estados Unidos, são Venezuela, Arábia Saudita, Canadá, Irã, Iraque. No ranking, os Estados Unidos encontram-se na 11ª posição, com 36,5 bilhões de barris. O petróleo no Brasil está na 15ª posição, com 12,7 bilhões. O estado do Rio de Janeiro é o maior produtor nacional de petróleo, mas também há reservas significativas no Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Bahia. A Petrobras visa explorar o ouro negro encontrado a 7.000 metros abaixo do nível do mar, uma imensa reserva de petróleo denominada pré-sal, que poderá triplicar a produção nacional. O petróleo é uma das substâncias mais importantes do mundo, que faz um papel importante em algumas das maiores indústrias, como produtos químicos no uso em veículos para transportes, geração de energia, na indústria petroquímica, dentre outras. Alta densidade de energia e fácil disponibilidade fizeram a humanidade quase totalmente dependente do petróleo. Quase todos os carros do mundo funcionam com base em gasolina, um derivado do petróleo bruto. Apesar das novas correntes de pensamento sobre a queima do óleo levar à poluição maciça e efeito estufa, nada tem sido feito de fato para evitar o seu crescimento de uso dos substratos do petróleo. Todos os anos, milhares de milhões de barris de petróleo são queimados para alimentar carros e navios. Alguns países usam óleo para produzir energia elétrica, mas tal uso foi diminuindo com o aumento do preço do barril. A dependência do petróleo maciço foi motivo de discussões de políticos por um longo tempo, mas pouco tem sido feito para reduzi-la. Enormes conglomerações industriais ainda alimentam a ideia de uso do produto, pois sem ele iriam à falência. Mas mesmo que outros meios de conseguir energia sejam descobertos, o produto ainda terá por suas vantagens, mas há desvantagens que devem ser levadas em conta.
Há algumas tecnologias utilizadas para minimizar os estragos causados pelos acidentes, como o uso de dispersantes, absorventes sintéticos, absorventes naturais e absorventes para óleos viscosos. A prevenção é sempre a melhor forma de diminuir os impactos ambientais. Nesse sentido, é importante investir na adoção de rigorosas medidas preventivas contra acidentes em plataformas de petróleo, bem como em uma fiscalização mais rigorosa do governo, manutenção das plataformas e refinarias, aplicação de multas pesadas para qualquer acidente causado pelo petróleo e cuidado com as lavagens de reservatório, para que a água contaminada não seja despejada no mar. No caso da emissão de monóxido de carbono na atmosfera, que é capaz de afetar o equilíbrio térmico na estratosfera e agir diretamente na saúde humana, outras medidas, como o rodízio de automóveis em grandes cidades, são boas tentativas de despejar um pouco menos de poluente de petróleo no ar. Na prática, porém, essas medidas apresentam resultados mínimos. Em paralelo a isso, há indicação de instalações de filtros e equipamentos antipoluentes nas indústrias, também planejamento de construções de fábricas longe das cidades, a implantação de mais áreas verdes em centros urbanos, o melhor gerenciamento do tráfego para evitar congestionamentos, o controle da qualidade de combustível e a ampliação de transportes coletivos menos poluentes, como o metrô, entre outros.